Olá a todos, meu nome é Breno Moraes, sou aluno do Instituto Federal do Triângulo Mineiro e eu vou estar fazendo essa videoaula, para vocês em relação à matéria de inglês e será especificamente sobre o verbo to be, usando o verbo to be para fazer frases afirmativas, negativas e interrogativas. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer antes de criar as frases é entender como funciona o verbo to be. Então, eu vou mostrar para vocês como vocês vão estruturar. Eu vou usar aqui uma tabela, certo? Usando da seguinte forma: quando você estiver se referindo ao eu, no caso é I'm em inglês, o acompanhamento de, por exemplo, eu estou fazendo alguma coisa, para casos afirmativos, eu estou cozinhando. Então, você vai usar o am, I am, eu estou. No caso de você se referir a outra pessoa, por exemplo, você já começa a usar então o are. Por exemplo, eu falaria você está cozinhando. Tem eu estou cozinhando, agora você está cozinhando. Então, em inglês, você seria you, e o estar, no caso, assim como o verbo to be, seria you are. Então, você está. Agora, eles. Eles estão cozinhando. Ficaria da seguinte forma: They are. They, eles, are, estão. É verbo estar. No caso de nós, também ficaria nós estamos cozinhando. We are cooking. Nós estamos. E então você verifica aqui que a gente tem dois dois estilos, certo? Quando você for utilizar o eu, você sempre vai usar o am. Se você for usar o you, o they ou o we, você vai usar o are. E agora tem mais um, quando você vai se referir a outra pessoa, por exemplo, ele, ela ou isto. Certo? Então, por exemplo, ele está cozinhando, ficaria is, ele está, is, está. Ou ela está. Ou também, no caso it, é isto. Então, você poderia usar o it, por exemplo, isto é um carro. Então, isto, do verbo estar, vai ficar isto é a car. Certo? Então aqui nós aprendemos a estruturar o verbo to be. Então para que a gente fez isso? Porque agora quando a gente for criar uma frase afirmativa, você vai poder usar essa estrutura aqui para criar a frase que você quer. Por exemplo, I am variable. Eu estou incrível. Então você vê que agora é só você adicionar. Foi estruturado. Você está incrível. Que para a frase afirmativa vai funcionar perfeitamente. Eles estão incríveis, certo? E nós estamos incríveis. Da mesma forma, para ele é incrível, no caso, ela é incrível, ou aquilo é incrível. Então assim você consegue criar suas frases afirmativas. Então primeiro você escolhe a quem você está se referindo, depois você adiciona aqui o verbo, certo? Seria no caso am, are,
ou is. Por final, você diz o que você quer dizer. Beleza? Agora você aprendeu a estruturar uma frase com o verbo to be afirmativa. Então, entendendo essa estrutura, você vai ver que é bem simples na hora de passar uma frase para negativa. Então, você fez uma frase afirmativa. E agora você quer fazer essa frase se tornar negativa. Então, é muito simples. Você fez a estrutura a quem você vai se referir. Feito essa estrutura a quem você vai se referir, você vai fazer, por exemplo, I am verbal. Eu estou incrível. Depois de se referir, depois do verbo, você vai adicionar um not. No caso, para o verbo to be, é só isso mesmo. Você se referiu aqui, a quem você está se referindo, certo? Então, o que você vai fazer você está cozinhando. You are cooking. Então, you are not cooking. Ou você não está cozinhando. Da mesma forma, assim que você faz essa estruturação, aprende essa estruturação, é só você adicionar um not. Você vai conseguir, então, passar qualquer frase para negativa. Então, you are not cooking. They are not cooking. We are not cooking. He is not cooking. She is not cooking. It is not cooking. Certo? Então, quando você aprende essa estruturação, ficou bem simples agora de passar uma frase para a negativa. Agora que você já aprendeu como que você passa ela como você faz ela afirmativa, negativa, aprendeu essa estrutura, você decide que quer fazer uma pergunta. Você vai fazer uma pergunta usando o verbo to be. Então aqui, fazer a mesma estruturação. Deixar mais separado, a gente tem essa estrutura. A gente tem essa estrutura. Quem você está se referindo, o verbo. Como que você vai passar essa frase para interrogativa? Você simplesmente vai trocar o sujeito e o verbo. Então aqui você trocando o am com I'm, vira uma frase interrogativa. Então, eu sou incrível? É que você já consegue fazer a pergunta. E vai ser o mesmo caso para todo o verbo to be. Are you cooking? Are they cooking? Are we cooking? Também pro he, she, it. Is he cooking? Is she cooking? E is it cooking? Certo? Então você só precisa, quando você for passar uma frase no verbo to be para interrogativa, vai inverter o sujeito com o verbo e depois fazer a sua pergunta. Então,
aprendendo essa estruturação, fica bem mais simples você fazer o uso do verbo to be para fazer uma afirmação, para fazer uma interrogativa ou para fazer uma negativa, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham aprendido a formar essa estrutura e até a próxima.